E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. E nesse vídeo interessante nós vamos aqui desmistificar a utilização do input, o input padrão do HTML, no Angular, quando ele é do tipo datetime. Muitos têm problemas na utilização desse componente no Angular, quando você quer exibir, por exemplo, aquele calendário padrão do HTML e configurando o tipo do input para datetime. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo em que nós temos dois inputs que eles correspondem a esse registro aqui, a essa estrutura que está printada, está exibida aqui na página utilizando um pipe JSON. Então, esse input ele corresponde a esse registro aqui, a esse campo, e esse de baixo corresponde a esse outro campo aqui. Então, como você nota, o formato do input já não está correto. Nós vamos ver isso na prática. Eu vou criar uma nova aplicação aqui, Angular, para a gente ver como é que nós chegamos nesse ponto aqui. Então, para começar, aqui ele já mostra a data meio distorcida e com o texto aqui, horário padrão de Brasília, o que faz com que ele não consiga exibir o componente de calendário. Então, nós vamos colocar isso aqui para o lado e nós vamos criar uma nova aplicação utilizando o Angular. E eu já vou aqui ver como é que está aqui o tamanho das fontes. Vou limpar aqui. Como eu sempre digo, eu costumo organizar meus projetos em pasta. Então, vamos ver aqui quais são as pastas que eu tenho aqui. Eu tenho uma pasta Projects, então nós vamos entrar nela. E dentro dela eu vou ver se eu já tenho uma pasta Angular. Então eu aconselho você a organizar seus projetos por tipo de tecnologia em pasta. E como eu não tenho aqui uma pasta Angular, eu vou criar um aqui, Angular, e vou entrar nela, pois nós vamos criar nosso projeto nela. Outra coisa que eu vou mostrar aqui é a versão do Angular que eu estou utilizando. Então ng-version. Então, como você pode ver aqui, ele está me dando uma advertência que eu estou utilizando uma versão muito nova do Node, que é a 23.4.0, e ele não está aconselhando a utilizar ela em produção, mas isso aí a gente pode ignorar essa mensagem. E aqui ele mostrou a versão do Angular, apesar de ter uma maneira melhor de você exibir a versão do Angular, onde você exibe mais informações, que seria dessa maneira, em que você tem aqui uma espécie de logo em console do Angular, aqui você tem a versão do Angular, que foi a mesma que nós vimos lá, a versão do Node, aqui você tem bem mais informações sobre o que eu estou utilizando, inclusive os packages, ele mostra as versões. Bom, mas nós vamos limpar aqui a tela e criar um novo projeto. Para isso nós vamos disparar o comando ng-new, nós vamos dar um nome aqui sugestivo de input datetime e vamos criar o projeto. Nesse ponto aqui ele está perguntando se eu quero utilizar, qual é o tipo de compilação de estilos que eu quero utilizar. No caso isso não vai importar muito, mas só para seguir o costume eu vou colocar aqui o SAS SCSS, apesar de que nesse vídeo nós não vamos mexer com estilos. Aqui ele está perguntando se eu quero habilitar o Server-Side Rendering SSR e eu coloquei como não, já que a gente não vai utilizar. E nesse ponto aí ele está baixando os pacotes npm que são necessários inicialmente para a utilização do Angular. E nesse ponto aqui, ele já criou o aplicativo e ele está me dando aqui, ele na verdade o Git está me dando aqui uma advertência informando que eu posso sugerir um nome padrão de branch e os nomes comuns são master, main, trunk e development. Bom, eu vou seguir a maneira clássica aqui e vou colocar como padrão o branch main só para ele não me dar mais essa advertência. Então eu vou limpar aqui a tela e vou colocar aqui, desculpa, o branch master. Dessa maneira ele passará a não me dar mais essa advertência. E nós vamos verificar aqui a pasta que ele criou. Ele criou uma pasta chamada input datetime, nós vamos entrar nela e nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para programar. Aqui esse vídeo não vai abranger a instalação do Visual Studio Code, porque ela é muito simples e no canal tem vários vídeos explicando como é que você faz isso. Eu aconselho você a dar uma vasculhada aí nos vídeos do canal. E vamos abrir aqui, Code Ponto vai abrir o Visual Studio Code referenciando essa aplicação. Ele abriu aqui em outro monitor, eu vou trazer para cá, e eu costumo trabalhar com perfis. Então, nesse ponto aqui, ele já está no perfil correto. Isso é bom porque você pode organizar, separar suas extensões dependendo da tecnologia. Então, por exemplo, se eu estou utilizando aqui Ionic e Angular, eu só tenho as extensões referentes a esse tipo de projeto, já que Ionic é muito parecido com Angular, então eu coloquei os dois juntos. Poderia ser .NET, então, se eu selecionasse .NET, eu teria que fazer um reload window aqui para poder ativar as extensões que são mais relativas com desenvolvimento com .NET. Então, como ele já está aqui no correto, nós vamos manter. Ele está pedindo para eu instalar aqui o Angular Language Service. E aconselho você a instalar. Aparentemente ele já estava instalado, porque ele nem chegou a exibir a instalação. E já que nós estamos falando de extensões, eu vou aqui dar uma passada de maneira rápida pelas extensões que eu tenho instalado. Inclusive aqui está meio... a fonte está muito grande aqui. Eu vou
digitar @installed, eu vou dar uma passada bem rápida pelas extensões que eu tenho aqui instaladas no ambiente Ionic Angular. Eu não vou explicar, até para o vídeo ficar o mais simples e rápido possível. E nesse ponto aí você pode dar uma pausa no vídeo e anotar aí as extensões. Inclusive tem mais extensões do que o recomendado aqui. Mas a mais importante de todas é a Angular Language Service, porque é ela que vai dar lá o IntelliSense, é ela que vai verificar os problemas para você, dentre várias outras coisas. Bom, e nós vamos aqui para o nosso projeto. Não é foco do vídeo aqui explicar em detalhes essa estrutura, uma estrutura padrão de uma aplicação Angular. Você pode também vasculhar aí os vídeos do canal, tem muita coisa relacionada a isso. Se eu encontrar algum, eu vou colocar um card aí na descrição. E nós já vamos aqui para a pasta Source, onde nós temos aqui a pasta App e nós temos o nosso App Component, que é o componente que nesse template do Angular é o componente inicial, é o que inicializa quando você levanta o servidor do Angular. Nós vamos dar aqui um Ctrl aspas simples ou Command aspas simples no Mac para abrir aqui o terminal e nós já vamos aproveitar para ver como é que está o template inicial do Angular. Então, como você pode ver aqui, se a gente for abrir aqui o package.json, nós podemos ver aqui alguns comandos. Então nós temos ng start, ng build, watch, test. Então nós vamos disparar aqui o comando ng build para verificar como é que está esse template inicial. É importante você fazer isso porque de repente já pode existir erros no template inicial quando você criou a aplicação e você pode confundir com erros que você fez durante o desenvolvimento. Então vou disparar aqui o comando ng build para a gente ver aí como é que está o estado do template inicial, se ele vai dar algum erro, se ele vai compilar com sucesso. Então, como você pode ver, ele compilou sem problema nenhum, sem erro nenhum, então a gente já pode dar aqui o comando ngserve, e dessa maneira ele vai novamente compilar aí o bundle e vai levantar um servidor para a gente verificar a aplicação rodando. Então, ele executou normalmente e indica que está aqui rodando na porta 4200, nós vamos dar aqui um Ctrl clique do mouse para poder abrir. E ele abriu aqui em outro monitor, eu vou trazer para cá. Aqui é o template padrão de uma aplicação Angular, utilizando esse template que nós utilizamos para criar a aplicação. Então nós vamos colocar isso aqui do lado e vamos começar aqui. Vamos aqui para o appcomponent.html. Nós vamos apagar tudo isso aqui e eu vou deixar apenas aqui embaixo o router outlet. Então nós vamos apagar todo o resto do código aqui, dessa maneira. E aqui no código dessa página, que é esse arquivo aqui, o appcomponent.ts, nós vamos simular aqui uma chamada de API, no formato que geralmente chega uma data em JSON. Então, aqui eu vou criar um array simples, que ele vai simular como se fosse uma chamada, o resultado de uma chamada de uma web API, por exemplo, e eu vou tentar colocar a data como se fosse no formato que chega de costume de uma chamada real de uma web API, por exemplo, né? Então, eu vou criar aqui records. Eu gosto de sempre trabalhar de maneira tipada, então eu vou criar aqui um tipo, vou colocar um ID que é do tipo number e vou criar aqui só para ter um campo de data, lógico, eu vou criar um campo chamado date aqui, que eu vou tipar ele inicialmente como um tipo date mesmo, dessa maneira aí. E nós vamos preencher aqui o array com dados fictícios. Depois a gente vai testar com essa data como string, se houver tempo aqui. Eu vou aqui criar dados que sim, pode ser dessa maneira, mas nós vamos já colocar a data no formato ISO ali também. Só que aqui nós vamos criar aqui uma data fictícia, eu vou criar aqui 2025, do mês 2, podemos colocar dia 01, pode ser, não tem problema, só que a gente vai criar ela no formato ISO. Então, dessa maneira, mas a gente não vai deixar a hora como 0 aqui, a gente vai deixar pelo menos uma hora aí, só para diferenciar, inclusive eu vou até deixar uns minutos aqui também, então até porque vai ser importante a gente ver isso no controle, né? E pode ser assim. Esse daqui. Então nós criamos aqui a estrutura, esse array aqui vai simular, a gente vai trabalhar ainda como tipo data, né? Inclusive para seguir mais boas práticas ainda, que não é bem o foco do vídeo aqui, mas eu vou criar um interface. Na verdade eu não vou nem chegar a criar um interface, vou criar um type mesmo aqui, um type record, que vai ser igual a aquilo que a gente fez, só que isso aqui a gente vai separar assim, dessa maneira aqui, nós vamos fechar aqui. Isso aqui a gente pode colocar uma vírgula mesmo. Já que a gente está criando um tipo, eu poderia também criar uma interface aqui, só para mostrar para você, eu vou criar também aqui uma interface, record, vamos chamar de record interface, não é bem isso, nós iríamos puxar aqui os tipos, né? Então você escolhe aí, aqui no caso eu colocaria um ponto e vírgula, você escolhe aí, tanto faz você trabalhar com interface, eu vou trabalhar com type mesmo aqui, e eu vou dizer que esse record usa aquele type. Opcionalmente, eu vou até baixar aqui
console que está tirando espaço aqui. Opcionalmente, você poderia também utilizar o record interface, que ia dar na mesma coisa. Só que nós vamos apagar aqui para não deixar o exemplo mais complexo, e eu vou utilizar só o record aqui. Estou apenas tipando, e como você está trabalhando com Angular, você está trabalhando com TypeScript, é bastante aconselhável você trabalhar de maneira tipada, principalmente quando o projeto cresce, vai facilitar bastante o desenvolvimento. Aqui na página mesmo, nós vamos criar uma estrutura bem básica mesmo, uma tabela mesmo. A gente vai criar aqui um table, inclusive veio um caractere a mais aqui. Vamos criar aqui um theader, aproveitar aqui para criar dois THs, um ID e um data, vamos colocar em português mesmo aqui. E vamos criar aqui o tbody dessa maneira. Eu vou utilizar, posso utilizar também a maneira nova, vou até utilizar a maneira nova aqui para ficar melhor, né? Já que a gente tem que seguir as novas tendências, então a gente vai colocar record mesmo aqui, só que a gente vai trocar isso aqui por off e aqui a gente vai colocar um track, né? Track ID. Só que aqui é record, está certo. E aqui a gente precisa dizer que é record, né? Que é o item da lista lá. Pronto. Aqui nós vamos abrir e fechar. O ID aqui com letra minúscula, ele está reclamando, então vamos colocar com letra minúscula. E nós vamos copiar essa estrutura aqui, essa aqui que está até melhor. Vamos apagar tudo que foi feito aí, para não confundir. Voltou aqui o TR, que a gente vai colocar aqui para baixo. Pronto, e aqui a gente vai finalizar a nossa tabela. Aqui, logicamente, é record, e nós não vamos ter esse botão aqui, não vai haver necessidade para isso. E aqui o nome do campo está errado, é date, dessa maneira. Vamos salvar aqui, vou só abrir aqui o console para ver se está dando algum problema, vamos salvar tudo. E aparentemente ele compilou sem erros. E ele atualizou aqui em outra janela, em outro monitor, estou trazendo para cá. O que ele fez foi criar a nossa tabela, normalmente, como nós criamos, ele criou aqui o loop, pegou os dois registros e colocou nesse formato aqui. Só que nós estamos trabalhando apenas mostrando aqui os dados. Dessa maneira, nós vamos trocar isso para o input, que vai ser o objetivo aqui do vídeo, mostrar como é que a gente vai poder editar. Para isso, nós vamos precisar colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo um code pré, para a gente mostrar a estrutura, a edição da estrutura na página mesmo. Então, dessa maneira, eu vou colocar aqui recortes e vou colocar aqui um pipe JSON, para ele exibir os dados formatados. E por isso eu usei esse code pré aí, para que ele fique melhor formatado na tela. Mas para a gente utilizar atualmente o pipe JSON, nós precisamos vir aqui no componente e importar aqui, a gente vai adicionar aqui no final o nosso JSON pipe, dessa maneira. E você viu que ele corrigiu aqui. Vamos salvar tudo. E nesse ponto aqui, além de você ter a tabela que nós criamos, agora nós temos uma demonstração de como vai ficar a edição dos dados. Agora nós vamos substituir aqui a nossa tabela, o nosso texto, por um input. Aqui nós vamos apagar por hora. Vamos criar aqui um input normal, só que isso aqui, comumente, você faria um input type datetime, dessa maneira, com um ngModel, apontando para o record, na verdade o record.date. Está dando um erro aqui, vamos ver que erro é. Então ele está dizendo que não pode encontrar ngModel, isso porque aqui no código a gente precisa importar também o forms module do angular.forms, vamos tirar isso aqui. Ok, então você viu que ele corrigiu e está tudo funcionando. Vamos ver como é que é a reação, como é que ele vai funcionar. Lembrando que esse input aqui, ele precisa funcionar, o funcionamento normal dele, ele tem que mostrar um calendário com uma configuração tanto de data como de hora. Então vamos salvar aqui e ver como é que ficou. Você nota aqui que ele já mostrou o input de maneira errada. Por quê? Porque ele não está mostrando o calendário. Se eu modificar aqui, acredito que ele vai modificar no modelo. Ele não só modificou no modelo, como também mudou aqui o formato. Não é? Então a gente vai voltar aqui para o que era antes. E nós vamos tentar utilizar agora, utilizando o segundo tipo aqui, que é o tipo datetime.local. E veja o comportamento. Dessa maneira, ele está mostrando o componente input datetime, só que ele não está mostrando a data e a hora inicial. E esse é exatamente um dilema, um problema que a maioria dos desenvolvedores passam quando tentam utilizar no Angular um componente input do tipo datetime. Existem várias soluções para esse problema, mas eu vou mostrar aqui uma solução bem simples que eu costumo utilizar. Então vamos trazer essa janela para cá. O que eu faço é o seguinte, eu passo a utilizar o ngModel de uma maneira apenas one way. Eu não vou mais utilizar ele de maneira two way. Então, aqui, se dat for atualizado, o componente já não vai mais atualizar. Fazendo assim, a atualização ficou apenas de uma maneira, seguindo um caminho. Se eu atualizar o valor de date, então o componente vai atualizar, mas o inverso não vai ocorrer. Se eu atualizar o componente, eu não vou atualizar a variável date. Mas o motivo da gente utilizar essa maneira aqui, one way, é que eu posso tipar, eu posso utilizar aqui
um formato. Eu posso dizer que date, eu vou querer que ele fique no formato ano, mês e dia, com o T, que significa que aqui está no formato ISO, só que eu vou tirar, por hora, esse NG Model Change daqui. Mais uma vez ele está dando erro, dizendo que não encontrou isso aqui. A gente precisa adicionar aqui a diretiva date pipe e fechar aqui. Como você pode ver, ele já corrigiu e já aceitou o formato. Então nós vamos salvar, a gente vai fazendo em partes aqui para você ver. E agora veja que coisa legal, veja que coisa boa, é que o componente agora atualizou de uma maneira perfeita, só que com um pequeno problema. Eu não atualizo mais aqui, foi por isso que eu mostrei aqui essa parte do código, eu não consigo mais atualizar aqui o meu model. Se o seu intuito for apenas mostrar os dados na tela, o que não é o intuito para quem vai trabalhar com input, né? Desse jeito já funcionaria. Como é que nós iríamos resolver esse problema? E agora nós vamos utilizar realmente o nosso NG Model Change. Então eu vou aqui utilizar ele. Dessa maneira aqui, talvez até funcione, a gente pode até fazer um teste, mas existe ainda uma maneira mais adequada para você utilizar. A gente pode salvar aqui, já fazer um teste para ver como é que ficou. Então aqui eu vou mudar a data para o dia 7 e note que ele mudou aqui, ele já mudou certinho aqui. E aqui eu vou mudar para o dia 6 e você viu que já funcionou. Opcionalmente e até de uma maneira mais segura, você pode criar aqui um método, por exemplo, onDateTimeChange. Dessa maneira é mais segura porque você pode inclusive interferir no comportamento. Você pode codificar algo da sua maneira, algo de maneira diferente. Então eu vou passar aqui o record como parâmetro e vou passar aqui o evento, que foi praticamente quase o que foi feito inicialmente aí. Eu vou passar aqui o event também, só que eu vou ter que criar esse método. Então a vantagem de utilizar assim é porque, como eu estou criando aqui um método, eu vou poder manipular o código desse método à minha maneira. Aqui eu vou colar e eu vou tipar direitinho, vou dizer que isso aqui é do tipo record. E vou receber esse evento aqui, vou colocar do tipo N mesmo, até para ir mais rápido aqui a explicação. Podemos dar esse console log e o que nós vamos fazer é apenas que record.date igual a event não. A gente vai fazer new date, a gente vai criar a date baseado lá, que para mim, ao meu ver, é mais seguro dessa maneira. Então eu estou aqui criando o new date e estou atribuindo ao nosso registro. Dessa maneira nós vamos testar, salvar para testar novamente. E o exemplo iniciou da maneira que nós já tínhamos visto. E se eu modificar aqui a data, por exemplo, o dia 20, você nota que aqui ele modificou para o dia 20. Se eu modificar aqui a data para o dia, para a hora, que está aqui como um 4h30, se eu modificar a hora aqui para, sei lá, colocar um 33, o que vai acontecer? Veja só, ficou 4h33. Quem já está acostumado a desenvolver utilizando a API sabe que existe esse problema entre o fuso horário que é retornado pela API. Para resolver esse problema de time zone, digamos que o servidor está retornando uma data que não precise de conversão de fuso horário. Então, a melhor maneira que eu costumo utilizar realmente aqui é você realmente tratar as strings, a data como se fosse string. Até porque quando ela vem do servidor, ela vem no formato string, porque JSON ali, apesar de ser um campo que é uma data, mas na verdade o que vem ali é uma string formatada, é uma data no formato ISO, né? Então, o que eu costumo fazer para resolver esse problema é o seguinte, aqui eu troco para string e na verdade, do servidor, ela não vem assim, né? Ela vem como string. Então, podemos dizer que a maneira certa de vir essas datas do servidor, quando ela vem no formato JSON, ela vem dessa maneira aí. E aqui a gente volta a receber apenas o event, que ele vai saber tratar isso aí. Então, dessa maneira aqui, você até pode tratar das duas maneiras. Tem gente que gosta de fazer isso, né? Então, desculpa, aqui você coloca date também, então ele pode ser dos dois tipos. Se o campo for atualizado como date, ele vai aceitar também. Então aqui eu estou utilizando os dois tipos, esse campo pode ser date ou pode ser string. Até porque o componente mesmo de date do JavaScript ele é um pouco complexo de trabalhar e a gente aqui também não vai querer instalar componentes de terceiros nesse exemplo aqui tão simples, né? Se você precisar fazer algum cálculo com data, talvez seja necessário você codifique menos utilizando aí um componente de terceiros. O componente date FNSTZ ele facilita você no trabalho com datas quando você precisar fazer alguma codificação, algum cálculo utilizando datas. Então, dessa maneira, ele atualizou aqui a janela em outro monitor, vou trazer para cá, e veja que ficou aqui a hora 5h30, e aqui é 2h30, e aqui a data 1 e 2, você vê que está batendo aqui, e eu vou até atualizar a página para você ver. Você viu que ele mudou aqui para 1h30 e aqui para 1h30, normalmente as datas estão certas. Se eu vim aqui mudar para 3h30, por exemplo,
Aí você viu que aqui já mudou para 3,5. Vamos colocar aqui um número quebrado, 6,33, por exemplo, nesse outro. Você viu que deu exatamente aqui 6,33. Caros, então é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Agradeceria bastante se você curtisse o vídeo, seguisse o canal e até a próxima.